Semana que vem também, no prova prática nos horários normais, né? A gente vai terminar nossa extensão aqui, hoje com a turma A, que a gente já fez a extensão para a turma B, aí a gente faz a extensão e já começa com prova prática, semana que vem com prova teórica, né? Então a gente vai ter prova teórica na terça-feira, quarta-feira vamos dar sequência, joelho, a gente vai dando sequência na teoria que está mais adiantado. A prova prática também é totalmente superior. É, só no inferior, nada de meio inferior. Inclusive no inferior ninguém ainda, né? Inspeção, população de quadril não tem, tá? Correto? Bom, agora, hoje eu vou falar sobre doenças mais da pediatria, da criança. A gente tem falado muito do adulto, do idoso, agora mais da pediatria. Que é a instabilidade de quadril, o leg calf press, que é a necrose vascular da cabeça femoral. Nos slides, tem algumas matérias que eu não dei para vocês, é só para enriquecer o conteúdo de vocês. Eu não vou cobrar em prova e nem faz parte da nossa rotina de indicadores, como o síndrome piriforme alongado, algumas fraturas. Eu vou abordar isso com vocês. Tá? A gente escolheu as principais patologias de quadril. Artrose, primeiro que eu dei, osteoartrose, osteoartrite, artroplastia, a síndrome do trato tibial, que eu dei junto com disfunção patelofemoral na aula passada, e agora essas aqui. São as que nós vamos cobrar para N2, correto? Mas lá tem fratura, tem um monte de item interessante que, de repente, se você pegar um paciente no estágio, é bom vocês lerem. Então tem lá nos slides também. Certo? A prova prática cai para sobre os trabalhos clínicos, por exemplo. Não, a prova prática, nossa prova prática é o quê? Inspeção, palpação, mobilidade, né? Prova de força, que é especial na avaliação. E o tratamento de mobilidade, fortalecimento e estabilização. Agora, eu posso perguntar alguma coisa da teoria, por exemplo, com relação a condilite, fazendo uma abordagem de caso clínico? Posso, entendeu? Mas vai ser mais baseado nisso. Tipo, fortalecimento, trabalho de tratamento, lá na condilite, lá no impacto do ombro, eu posso citar um caso clínico desse sentido. Você vai precisar saber o conteúdo teórico. E a teoria, o que a gente viu? O cotovelo, não. Tá? Até os trabalhos. Eu pedi vocês mandarem os trabalhos lá o mais urgente possível lá para o grupo, né? O pessoal começar a ler, comparar, ter dúvidas. Né? Bom, o quadril aqui a gente já tem falado que ele é muito parecido com o ombro, porque faz movimento triaxial. E o quadril, ele tem desgaste como o ombro tem também. Um desgaste pode ocorrer no quadril, mas mesmo pela nutrição arterial, né? E lá na criança, é uma doença chamada leg calve pers. Cada um desses sobrenomes é de um dos indivíduos que na época identificaram essa patologia, identificaram essa doença, né? Esse problema ortopédico nas crianças. Disfunção de quadril em crianças mais novas, desde o século XX, já identifica-se bem o leg calf pers, é uma deficiência no suprimento sanguíneo para a região do acetado e cabeça femoral. Ou seja, não chega sangue adequadamente, aí vai destruindo, vai ter um desgaste demasiado, não só no acetado, que recebe a cabeça femoral, mas também na cabeça femoral. Isso, com o tempo, vai gerar um transtorno na criança, uma sintomatologia importante na criança. É uma das doenças mais importantes aqui da ortopedia voltada para a pediatria. Tá? Bom, você sabe que o ortopedista, ele se qualifica, né, se especializa em várias áreas, joelho, quadril, mas quando a gente fala em criança, é um ortopedista específico, que trabalha especificamente com as doenças da criança, que são muito comuns. Uma epifisite que dá bem no joelho, nessa região da tábua, tuberosidade anterior da tíbia. Muito comum na criança, o leg calf pers, ou instabilidade de quadril, pé torto, né, essas coisas desse tipo, tá? Torcicolo congênito. Bom, disfunção de quadril em crianças novas, deficiência de suprimento sanguíneo. Como que ocorre isso? Como que é o leg calf pers? É uma doença importante para a gente, em pediatria, como eu falei. É uma manifestação localizada com disfunção generalizada da cartilagem. Então a cartilagem ela vai ser destruída na epífise do fêmur proximal, causando definitivamente uma assimetria. Né? Vai gerar um transtorno, tanto da cabeça femoral como no acetado. E ela é desconhecida, a causa exata dela. Tem suposições. A criança tomou muito antibiótico para combater, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção que ela teve. Né? Foi por impacto demasiado, pula-pula, né? Brincadeiras que a criança faz. Então tem várias hipóteses, mas nada muito definido. Muitas teorias foram propostas, mas nenhuma confirmada.
Então a gente tem exposição de medicamento, microtrauma repetitivo, que pode gerar uma deficiência nesse suprimento sanguíneo para essa articulação do quadril, coxo femoral, acetado e cabeça femoral. Bom, aqui o início é gradual e o curso da doença ele é prolongado, ele é crônico. Gente, uma criança que tem essa disfunção, se não vê no futuro, ela é uma candidata a artrose de quadril no futuro, quando adulto, e candidata a ter que fazer uma prótese de quadril, às vezes até nova, né? Porque ela teve um desgaste excessivo. Só que vocês vão perceber que a cabeça femoral e acetada vai se remodelando, ele vai se reprogramando no curso da doença, ele vai se reorganizando. Mas mesmo assim vai gerar um transtorno aqui. O sintoma inicial geralmente é o quê? Claudicação. O primeiro sinal da criança é o quê? Ela começa a mancar. Depois do lado ela começa a mancar. Pode ser uma instabilidade de quadril? Pode. Pode ser o leg press? Também. Então a claudicação é o sintoma mais comum. A criança começa a mancar. Comum na criança de estatura menor do que o normal para a idade dela. E pior ainda, se ela tem uma estatura menor do que para a idade dela, se não tratar muito bem isso, ela vai ficar menor ainda, porque ela é difícil de crescimento também. Então tem que ser diagnosticado precocemente. A criança de repente vai ter que tomar hormônios, como o GH, hormônio de crescimento, para não deixar que ela fique com a estatura menor do que o habitual. Porque ela pode perder em termos de estatura. Isso também pode ficar menor que o outro também. Comum uma criança de estatura menor, então, outros sintomas que podem ser observados são a hipotrofia, ou seja, perda de massa muscular, né, dos músculos da coxa. E começa a andar, não só claudicando, mas arrastando a perninha, puxando a perninha. Então esse é o sintoma mais clássico. Porque a gente olha, difícil a criança, não tem tanto volume muscular assim, você percebe que tem diminuição de massa muscular. Só que está muito diferente. Né? Aí eu pergunto para vocês, no diagnóstico lá, na sua clínica, como é que você vai comprovar que a criança tem uma hipotrofia muscular? Como é que a gente faz? Qual exame a gente vai fazer? Além da inspeção olhar, além da palpação, né? Músculo relaxado, contraído, mas o que você vai fazer para fechar esse diagnóstico? Perimetria. A força pode estar diminuída, com certeza. Mas você vai ver o volume do músculo. O que você faz aqui na coxa dela? Ó, aqui, ó. Minha patela está aqui, ó, bordo superior da patela. Qual que é o bordo superior da patela de vocês, por favor? O polo superior dela, o bordo superior. Pega o polo superior da patela, mede aqui, ó. Então, uma perna da criança pequenininha, você vai medir 5, 10, 15, 20 centímetros. Na coxa de vocês, a gente mede o quê? 10, 20, 30 centímetros. A criança de 5 a 5. Aí eu posso medir o quê? Na perninha dela, ver se ela pegou na perna também, não só na coxa. Aí agora eu pego o bordo inferior da patela, que é muito mais fácil, bordo inferior. Aí eu meço de novo. 5, 10, 15, só que abaixo do bordo inferior. Daí eu quero verificar pelo maléolo medial. Aí você vai onde termina o maléolo medial dela lá, terminou o maléolo medial abaixo dele, aí você mede 5, 10, 15 centímetros. Daí eu não quero medir a cor pelo bordo superior da patela, eu quero pegar a espinha ilíaca superior. Perfeito. Pega a espinha ilíaca, localiza ela, mede 5, 10, 15, 20 abaixo. Só que você tem que anotar na sua ficha de avaliação. Referência, espinha ilíaca superior. Primeira medida, 5 centímetros abaixo. Segunda medida, 10 centímetros. Terceira medida, 15. Quarta medida, 20. Qualquer um fisioterapeuta que for fazer a medida de novo, ele sabe onde você pegou. Ah, eu quero pegar o bordo superior da patela. Referência, bordo superior da patela. 5, 10, 15, 20 centímetros acima. Correto, gente? Por que 5? Porque a perna da criança é menor. No adulto faz 10 e 10. Perimetria comprova hipotrofia. Perimetria, medida da circunferência do membro. Você mediu os pontos lá, escova um lápis dermatográfico, pega a fitinha e faz isso aqui. Ó. Sugere-se fazer o quê? O músculo em estado de relaxamento. Mas se quiser fazer os dois, coloca verificação com o músculo relaxado, verificação com o músculo contraído. Vai te dar duplo trabalho, correto? Se quiser fazer isso, duplo trabalho. Mas geralmente não faz contraído, faz só relaxado. Só o pé que está solto. Então não faz para sentir pé, faz para ele deitado. Relaxado. Se quiser fazer com contração, tem que anotar. Foi feito com contração. Perfeito ou não, gente? Então a criança vai claudicar. Avaliação de marcha, não é? Pé para andar no seu consultório. Ou a perna arrastando. Claudicar ou a perna arrastando. E, para detectar a hipotrofia, que você desconfiou, você bateu o olho na perninha dela, parece que a coxa está menor que a outra, em termos de volume, parece que a perninha dela, quanto o ritmo é menor, vai lá e comprova com a fita métrica. Perimetria. Ficou claro ou não? Sugiro vocês também fazer a mensuração do membro.
Pega da espinha ali para o superior e mede até o malelo medial, vê se tem discrepância de osso ali. E pega da cicatriz do umbigo até o malelo medial, vê se tem uma discrepância postural, muscular. Certo? Cicatriz do umbigo é muscular ou postural. Espinha ali para o superior, você pegou massa óssea mesmo, fêmur, tíbia. Correto, gente? Mensuração do membro. Mensuração do membro é diferente de perimetria. Mensuração é uma coisa, perimetria é outra. Mensuração é o tamanho do membro. Pegou massa óssea, uma fratura, ou aqui no caso, na cabeça femoral, né? Ok? Claudicação, perna arrastando e hipotrofia. Nos testes especiais, um teste muito importante é o teste de Trendelenburg positivo, isso com frequência. Deve ser um teste especial para o quadril também. Como é que a gente faz esse teste? O paciente está em pé, você vai verificar no apoio de uma perna só, apoio que a gente chama de unipodal, esse aqui, ó. Na hora que eles fazem o apoio unipodal, o que acontece? A pelve cai. A pelve cai é sinônimo de fraqueza de glúteo médio. Teste Trendelenburg positivo, certo? Então o paciente tem fraqueza de glúteo médio. Sentiu o peso aqui, a pelve cai. Trendelenburg positivo. Paciente que de dor na região interna, virilha, e também irradiando para a região interna da coxa e joelho. Então dói aqui, ó. Muito comum, né? Ele reclama às vezes assim, de uma dor mais interna, parece que é lá dentro do osso mesmo. Tá? Mais na região da virilha. Limitação da abdução e rotação interna. Olha que interessante. Se limita à abdução e à rotação interna, essas são posições que vão estabilizar o quadril. Mas o paciente corre risco de tirar, de repente, ter dificuldade para o quadril ter estabilidade. Né? Espasmos musculares nos estágios iniciais são frequentes. O que é espasmo muscular? Dói, o paciente entra em espasmo, contrai a musculatura. Dói, ele entra em espasmo. Doeu, espasmo. Então você tem que quebrar todo esse ciclo da reabilitação. Tirar a dor, tirar o espasmo, para você conseguir ganhar o quê? Amplitude de movimento. Então, o leg calf PERS tem o quê? Vamos lá, dor, espasmo, tem um processo inflamatório ali surgindo pelo desgaste cartilaginoso, déficit de suprimento sanguíneo. Qual que é a característica da avaliação? Marcha, claudicante, mancando, ou perna arrastando. Visualmente, inspeção, hipotrofia da coxa principalmente, ou da perna. Perna é abaixo do joelho, a gente fala, né? No membro inferior. E coxa acima do joelho até a região do quadril. Então a gente vai fazer a perimetria. Por que mensuração? Do tamanho do membro. Então aqui, ó, pode ser observado contratura de flexão e abdução do quadril. Por que flexão e abdução? É aquela postura que a gente faz de conforto. Lembra que a postura de conforto do quadril era essa? Abduz e flexiona e gira levemente para externo. Então você vai adotar uma postura que não dói a perninha. Então vai formar uma contratura. O que é uma contratura? O músculo entre contratura, você consegue fazer um movimento contrário? Não. A abdução é difícil ser realizada. A extensão é difícil ser realizada, porque o membro está contraturado em abdução e flexão. Você puxa a perninha dele para trás, estende, dói. Puxa a perninha dele para fechar, dói também. Contratura, inflexão e abdução, que é a postura de conforto do quadril. Não confunda a postura de conforto do quadril com a postura de máxima estabilidade e máxima instabilidade. Lembra? A posição de máxima instabilidade é essa aqui, ó. Perna cruzada. A posição de máxima estabilidade é essa, ó. Abduz, roda interna e estende. É uma postura bem esquisita, né? Abduz, roda interna e estende. É de máxima estabilidade. Bom, tendo como intervenções para a doença o exame físico e de imagem rotineiramente. O que você vai fazer? Exame físico. Qual foi o primeiro exame físico que a gente fez antes da anamnese? Antes da anamnese, aliás. Inspeção. Inspecionar? O que você vai ver na inspeção aqui? Calor. Não, calor não, é no caso rubor. Hipotrofia, não é? Mas não é difícil? Cada criança tem tanto volume muscular. Será que está mais fina mesmo? Você vai ficar na dúvida. Aí complementa com a perimetria, né? Ele falou prova de força, é importante? É, porque está fraco, mas é perimetria. Inspeção, palpação, mobilidade passiva, ativa assistiva livre, que movimento vai estar limitado, né? Anota, prova de força. Dentre eles, eu não fiz com vocês
o exame, mas tem o exame de perimetria, que eu expliquei agora teoricamente. Tá? Exame físico, antes do exame físico vem o quê? Anamnese. História da moléstia pregressa. Quando foi que a filha da senhora, o filho do senhor começou a sentir dor? Ah, já tem 1 mês, já tem 2 meses, já tem mais tempo. Pior, né? Aí, procurou o médico? Ah, procurou. Deu remédio e tal, fez exame. Lembra da pregressa? Fez fisioterapia? Ah, fez 10 sessões em tal lugar. Agora está aqui na clínica psicóloga da Zefé. História da moléstia atual. Como é que ela está agora? Ah, está andando mancando, arrastando a perninha. Ela está reclamando de dor perto da virilha. É o quadro que eu descrevi aqui. Não vai estar tudo isso bonitinho às vezes. Certo? Essa é a história da moléstia atual. A pregressa ocorria antes. Entenderam? Hoje a gente vai experimentar com vocês aí na extensão essa moléstia pregressa atual com os pacientes que vão estar esperando a gente lá. Vou pedir para um deles se inscrever para vocês a história. Igual eu fiz com a turma da segunda-feira. Segunda-feira tinham 3 pacientes para a gente atender aqui. Agora hoje tem 4, se tudo der certo, todos vierem, né? A turma de vocês é maior. Então essa experimentação lá na prática é bom para vocês. Vocês vão ver membro superior, depois vão ver membro inferior. De repente vai pegar um leg calf press, vai pegar instabilidade de quadril, vai pegar uma artrose de joelho, né, uma lesão de coluna, correto? Eu deixei mais aulas de extensão lá no final do nosso curso aqui, da nossa matéria, que a gente pega mais sessões. Bom, voltando para cá, pessoal, entenderam que tem que olhar uma boa anamnese? O que é anamnese? História da moléstia pregressa, atual e o exame físico? Gente, isso é preponderante. Depois vem o exame complementar, que te ajuda muito. Dali, eu gosto de pegar o exame e ver antes. Beleza, sem problema. Só sugiro a você, ver o exame primeiro, a imagem, depois olha o laudo. Não olha o laudo primeiro, não. Você vai ficar tendencioso a querer achar tudo que está lá no laudo. Olha, aí depois você olha o laudo. Ah, eu vi isso aqui que nem está no laudo. Ah, não, eu esqueci disso aqui. Ah, não, eu vi tudo igualzinho que está no laudo. Então, veja o primeiro exame, para testar se está bem de exame. Seja ele raio-x, que aqui é muito usado, tomografia, ressonância, ultrassom. Perfeito? Exame físico e imagem. Qual é o exame barato que vai ser usado aqui? Raio-x, gente. Raio-x já vai dar modelo. Talvez eu fique um tomo, né? Mas para criança o raio-x já dá. Reposicionamento da cabeça femoral no acetábulo. Aí tem os suportes são utilizados. Está descrito aqui, por exemplo, o suporte de HIIT, de planta, mantém o quadril em abdução e rotação interna, suave. É tipo uma horta, assim, para deixar o paciente com a perninha mais aberta e ligeiramente rodada interna. A gente vai mostrar esses suportes para vocês, principalmente na instabilidade do quadril. Tá? Na instabilidade. Então eu estou falando para vocês da doença chamada leg calf pers, ou necrose avascular da cabeça femoral. Atinge muita criança novinha, como eu falei, com baixa estatura. Tratamento cirúrgico. Muitas vezes é utilizado menor tempo de exceção dos movimentos, cultura mais permanente, né, desse paciente, e uma remodelagem melhorada da cabeça femoral. Então, pacientes vão para a cirurgia. Mas pode optar-se pelo tratamento conservador. Só reposicionar essa cabeça femoral e evitar a cirurgia. Aí é o conservador. Cirurgia na criança nunca é muito bem-vindo, às vezes, pelos pais, né? Então, às vezes, fazer o conservador. E agora eu vou falar uma disfunção que vem depois, que é a displasia. A má formação do quadril pode ser congênita, a criança nasceu com aquilo, ou pode desenvolver por a idade, no pós na parte. Até agora, relação leg calf pers, tudo bem? Vocês viram que algumas patologias agora, como eu fiz lá na cápsula adesiva, como eu fiz lá na ciladeira torácico, aqui eu estou fazendo da mesma forma. Eu estou explicando a doença e estou subentendendo como é que eu vou tratar. Não estou colocando um tratamento separadinho aqui para vocês. Já imaginaram como é que vocês vão tratar o leg calf pers lá, não é? É diferente de tratar aqui, ó, a displasia ou a instabilidade quadril. Porque lá vai gerar uma hipomobilidade, não é isso? Uma hipo. Conseguir reposicionar esse quadril e estimular movimentos que dão estabilidade para o quadril lá. Extensão, lembra? Abdução, rotação interna. Prevenir a marcha claudicante, corrigir essa marcha claudicante dele. Recurso analgésico para criança. Perfeito? Bom, agora aqui eu vou falar de outra discussão, que é a displasia, má formação. Displasia, má formação do quadril. A criança nasce com o quadril mal formado. Então a tendência do quadril é o quê? Sair do lugar. Igual a gente tem instabilidade de ombro, glenomeral, a gente pode ter de coxo femoral aqui. Coxo femoral. Mais incomum? É, mas pode ter.
na criança principalmente. Ou no paciente neurológico, lá da neuro, que tem diplegia, quadriplegia, que tem aquela perninha de tesoura, perninha para dentro. Né? Então, a tendência quadril pode ser luxado. Bom, tem alguns autores aqui que falam um pouquinho sobre essa disfunção, displasia de quadril, mas a gente vai apresentando aos poucos. Tem literaturas mais antigas que já mostram essa caracterização da displasia. O que é a displasia, então? Olha aqui. Essa cabeça femoral tem que estar encaixada aqui, ó, nessa região do acetábulo, perfeitamente. O que é uma displasia do quadril? Essa displasia é uma formação ou nesse acetábulo ou na cabeça femoral. A cabeça femoral menor do que o normal, um acetábulo mais raso. Então a criança nasceu com esse problema, ou com o passar do tempo ela foi mal formando esse quadril. É a displasia de quadril. Como seria aqui a displasia de quadril? Ela tende ao quê? Fazer uma luxação ou uma subluxação congênita, ou seja, a criança nasceu com o quadril fora do lugar. Ou também pode ser no pós-natal. Tá? Ou às vezes um tocotrauma. O que é tocotrauma? Um trauma durante o parto. Né? Um quadril, que é mais raro. Durante o trauma, um parto da criança, mais raro. A luxação congênita de quadril consiste no deslocamento da cabeça femoral para fora do acetábulo. Gente, eu pergunto para vocês, se a cabeça femoral está aqui, ó, e o acetábulo está aqui, né? O acetábulo está aqui e a cabeça femoral está aqui. Se sai assim, ó, saiu metade, não saiu? Ou um pedaço dele? Então a gente chama de quê? De subluxação. Agora, quando perde a continuidade totalmente, a gente chama de luxação, correto? Então pode ter uma subluxação ou uma luxação. Sendo que, quando a cabeça está totalmente deslocada, é uma luxação. E ela está parcialmente subluxada. Geralmente o acetábulo apresenta formato anatômico raso. É monascal. O acetábulo não tem a profundidade adequada. Ou o lábio, ou o lábio glenoidal, não faz a cooptação perfeita. Então essa criança tende a quê? A ter uma instabilidade, um quadril frouxo. A gente palpa aqui, ó. Trocando dela aqui do lado. Aí nos movimentos que ela faz, principalmente quando você excede a flexão, quando você excede a adução, e nas rotações, ela vai sentir um movimento exagerado. Você vai sentir um movimento exagerado ali palpando aqui na região do trocônio. O movimento está além do normal. Pode subluxar ou pode luxar. A displasia significa que a pessoa já luxou o quadril? Não, ela tem má formação do quadril. Mas ela pode nunca ter luxado ou subluxado. Correto? O ideal é que não tenha, claro, né? Geralmente você está no troca de formato anatômico mais raso, podendo estar posicionado mais verticalmente que o habitual. Pode estar com ausência de pressão normal também, aí tem a ver com o lábio ou lábio glenoidal, o lábio que reveste. Aí é lesão de Patmon. Perfeito? Então a criança tem um quadril mal formado. Gente, quando tem que ser descoberto isso aí? No exame do ultrassom, por exemplo, na barriga da mãe é mais difícil, né? Você tinha muito acentuado. Uma criança nasceu, com os testes, o pediatra tem que descobrir, não tem? Tem. Se ela tinha, congênito. Barriga da mãe. Agora, se for um trauma durante o parto, a gente chama de tocotrauma. T-O-C-O, toco. Tocotrauma. Trauma durante o parto. Aquela lesão de plexo braquial, quadril, tá? Raro ocorrer. Os obstetras são muito bem treinados para isso, né? Parto normal, cesariana. Difícil. E pode ser pós-natal também, o quadril foi mal formando com o tempo. Então, mais uma vez, você pode ser mais raso que o normal, ou ter a cooptação perfeita por pressão. Vamos lá. Aqui, ó, mostra melhor para vocês a figura lá. Essa figura mostra um quadril mal formado, que inclusive teve um agravante. Teve uma luxação. Onde que essa cabeça femoral deveria estar? Essa cabeça femoral aqui, não é? Viu que luxou por completo? Saiu por completo. Poderia sair só metade da cabeça do fêmur, ou um terço, aí seria o quê? Uma subluxação, né? Se fizer um movimento de estabilização, que abrir a perna dela, de repente pode voltar para o lugar. Você vai manusear certo. A abdução vai colocar o quadril no lugar. A adução vai tirar. A extensão vai colocar o quadril no lugar. A flexão vai tirar. Correto? Então, de novo, qual a posição de máxima estabilidade do quadril? Extensão, abdução, extensão e rotação interna. Já pensou criança imobilizada nessa posição, gente? Olha aqui, ó. As duas perninhas dela, uma só nessa posição aqui, ó. Não é difícil? Você não vai ver criança desse jeito. Você
Você vê o suspensório, a fralda de freica e vários dispositivos que são colocados na criança, é com a perninha dela aberta, a abdução. A abdução do quadril, encaixa. Inclusive tem um teste chamado estalido de ortolândia. Você abre a perna da criança, você ouve o estalido e coloca o quadrilzinho dela no lugar. Você abre a perna dela e faz... É um estalido. Quer dizer que o quadril voltou para o lugar. A gente vai falar dele daqui a pouco. Correto até aqui, gente? Bom, então, ao se considerar a própria terminologia luxação congênita de quadril, eu falo que a luxação congênita de quadril, luxação congênita de quadril, está estabelecido que tem uma grande variação na literatura para falar que é congênito ou não. Porque ao pé da letra, a criança tem que nascer com problema, não tem? Aí tem autor que teoriza. Até os 2 anos eu coloco uma luxação congênita. Até os 3 anos de idade, vão ter uma divergência na literatura. O que eu aconselho vocês? Criança tem displasia de quadril mal formado. Luxou ou não luxou? Pode ser congênito? Nasceu com isso? Pode. Não pode ser adquirido durante a vida. Perfeito? Tranquilo? Mas se eu criança com quadril, gente, mal formado. Tá? Diferente da doença anterior, que é o Lenk-Calf-Pérez, é vascularização da cabeça femoral e do cetário. Bom, então essa criança aqui, ó, com quadril deslocado, vai gerar uma série de transtornos para ela, inclusive dor forte, limitação de movimento, a quadril da saída. Então vamos tentar estudar um pouquinho mais essa luxação congênita ou não, né? Aqui vocês estão vendo um exame bem fácil de ser identificado. É de criança ou não? O que dá de ideia para você que é criança aqui? Não é? Olha só, esse quadril aqui, ó, melhor formado, não é? Não está mais arredondadinho aqui? Olha o quadril de cá. Olha essa cabeça femoral, tudo que o formato dela está irregular. Vai dar a cooptação perfeita ali? Ela vai, às vezes, se remodelar um pouco mais, não é? Com cirurgia ou sem. Mas mesmo assim, a criança vai ter um quadril ali. Correto? Pode ocorrer dos dois lados? Pode. Bilateral ou unilateral. Essa aqui é unilateral, está vendo? Então, há autores que asseguram que a palavra congênita engloba apenas os casos corrigidos do período fetal. Só fala luxação congênita aquela criança que nasceu com... Isso é chamado de luxação congênita. Perfeito? Mas o que a gente combinou aqui? A gente vai usar aqui o termo displasia de quadril. Aí na sua história pregressa, você vai estudar e relatar lá se foi no período pré-natal, se foi no perinatal ou pós-natal. Perfeito? Agora, se eu usar o termo luxação congênita, saiba que tem divergência na literatura. Esse médico que trabalha com quadril, especialmente criança, com joelho e tal, ele é um especialista em pediatria. Por exemplo, lá no Hospital de Campinas. Em Campinas é um centro muito importante de ortopedistas, tem vários ortopedistas que trabalham só com ele. O Hospital da Criança estou no porto pertinho de vocês. Então são profissionais que trabalham só com essa área. Gente, a criança tem muitos especialistas, viu, gente? Que ela coloca borrachinha do lápis na orelha, um negocinho do balé dela no nariz. Eu que o digo. Então, a criança faz, vem com aquela carinha, ressabiada, né? Aí no pula-pula, quer pular e ela tem instabilidade de quadril, problema. Então a criança tem que ter um médico especialista nisso. E o fisioterapeuta não são todos que vão querer atender criança, porque dá trabalho e tal. Então, assim, não são todos que são especialistas na criança. A criança tem que ter tudo lúdico ali, você não vai ter paciência para isso. Nem todos vocês vão atender esse público. Você vai escolher na ortopedia, você vai atender adulto, idoso, criança ou os três. Só que a gente não especializa igual médico. O médico é especialista de joelho, que faz cirurgia de joelho, ou punho e cotovelo, faz só ombro. Nós não, na ortopedia não dá para falar, só vou atender ombro. Só vou atender quadril. A nossa área não é assim. Tá? Mais uma vez, eu estou abordando com você as principais doenças, né? As principais. E não para abordar todas. Pessoal, então, luxação congênita de quadril, pela Organização Pediátrica dos Estados Unidos, ó, desde muito tempo atrás, ó, 2005, ó, bem antigo aqui, ó, 20 anos atrás, o que eles preconizavam? Extensão do termo considerar processo dinâmico que decorre durante o desenvolvimento da criança. Estabelecer a terminologia displasia
do desenvolvimento do quadril. Então, eles tiraram esse termo. Luxação congênita, o que eles usam? Qual o termo que eles usam? Displasia do desenvolvimento do quadril. Então, aí engloba quem? Quem tem o problema no período pré-natal, na barriga da mãe, no parto, perinatal, né, recém-nascido ali, e o pós-natal. Então, a pessoa tem uma displasia do desenvolvimento do quadril. Então, esse termo é mais indicado para vocês colocarem, tá? Displasia do desenvolvimento do quadril. Aqui, ó, uma imagem que mostra muito bem isso. Aí eu pergunto para vocês, essa imagem que vocês estão vendo aí, é uma luxação ou subluxação? Subluxação, não saiu tudo? Aqui, ó, esse aqui são Primeiro luxação. As duas são tudo. na luxação congênita de quadril, de acordo com a definição, ó, displasia de quadril corresponde a quê? Uma anormalidade anatômica da articulação do quadril que parece com um resultado de desvio no desenvolvimento normal desse quadril. No período embrionário, pré-natal ou até depois do parto, desenvolvimento infantil da criança. Pode apresentar criança com 2 aninhos de idade? Com 3 aninhos? Pode. Então, pelos conselhos de estudo de ortopedia do quadril, usam o quê? Quadril instável, articulação entre o acetábulo e a cabeça femoral. Risco de deslocamento. Deslocou parcial, subluxação. Deslocou total, luxação completa. Pode ser que seja manuseado e coloque no lugar de novo. E se sair do lugar outras vezes? Recidivante. Recidiva. Ocorreu novamente. Certo? Bom, aqui a imagem. De novo, ó. Quadril bem formado, quadril mal formado. Então, a subluxação, ó. Quadril subluxado, a capacidade de movimentação da cabeça femoral dentro do acetábulo está restrita, né? A luxação constitui uma perda completa no contato da cabeça femoral com o acetábulo. Má formação acetabular, geralmente o acetábulo mais raso. Mas a cabeça femoral pode estar com formato irregular também. Tranquilo até aí, gente? Então, esse é um quadro de quê? Hipermobilidade ou hipomobilidade? Hipermobilidade. Hiper. Então, eu vou ter que fazer alongamento? Não, vou ter que fazer mais o quê? Fortalecimento. Mobilidade passiva? Tipo assim, não, mais o fortalecimento para estabilizar esse quadril. Encaixar esse quadril. Na luxação congênita de quadril ou na displasia do desenvolvimento do quadril, qual termo que vocês quiserem usar, a determinação do diagnóstico compõe um dos temas mais discutidos na literatura. Então, a gente faz o quê? Anamnese, não é? Depois fecha o exame físico e exame de imagem. Qual é o exame de imagem que é pedido? Ultrassom, que vê parte mole, lesionada, rompida, lábio, ligamento, e o raio-x. Geralmente não é pedido à criança a tomografia e ressonância. Por que não é pedido? Então ela não consegue ficar parada? Ela fica paradinha lá para fazer uma tomografia canseira. Ressonância tem que sedar a criança. Tem pessoas que não conseguem entrar naquela máquina de ressonância, tem que sedar para. Então, geralmente o raio-x Aqui vocês estão vendo o exame de imagem que não é um raio-x. Isso aqui é uma tomografia computadorizada. Tomografia computadorizada. Olha só. Aqui já é um raio-x. Melhor então. Qual é o seu padrão olho aqui? Qual que é o melhor? Tomografia, porque vê detalhe ósseo, não é isso? Tomografia vê detalhe ósseo. Agora já o raio-x também dá diagnóstico? Dá, olha aqui, ó. Cabeça femoral, acetábulo. Aqui muito melhor, ó. Olha o formato. Olha o acetábulo como está irregular aqui. Olha a cabeça femoral. Então aqui na tomografia tem mais detalhe ósseo. Certo? Mas é o mais caro também. A gente não dá para a criança ficar lá dentro. Na luxação congênita de quadril ou displasia do desenvolvimento do quadril, em relação ao exame físico, considera-se o teste de estalido de ortolâmica, e até a existência de luxação. Como que é a ortolâmica? Você pega a pele da criança aqui e faz o movimento de abertura. Isso é o estalido.
O teste Barlow, que eu vou mostrar para vocês, e o Galeazzi também, que mede esse quadril. O Petter também vê a simetria das pregas inguinais, dobrinha mesmo daqui da região da virilha, e dobrinha glútea, que está alterada quando tem a displasia de quadril. A gente vai falar desses testes agora, são testes especiais que a gente usa. Fallen invertido, Tinel no punho, Finkelstein, teste de epicondilite, teste de Neer. Então são testes especiais para detectar que a criança tem um quadril instável, que sai do lugar. Os termos que a gente mais usa, displasia, desenvolvimento do quadril ou luxação congênita do quadril. Agora você vai investigar quantas vezes pode dar a seu lugar, perguntar tudo isso na anamnese. Né? Então vamos ver aqui, ó, os testes. Esse aqui é o teste Barlow. Essa menininha ó, empurrou a perninha dela para posterior. Aí você vai ver uma folga, um movimento demasiado do quadril, tendendo a sair do lugar. Você pressiona, vai dar o sinal positivo. Teste Barlow. Esse aqui é um teste de estalido de ortolândia. Pega a perninha da criança aqui, ó, e abre a perninha dela. Quando você abre a perninha, faz aquele estalido e o quadril dá uma encaixadinha. Porque lembra que a abdução é a posição de estabilidade do quadril, né? A abdução. Então, Barlow, como eu falei, empurra aqui, ó, posteriormente. Lembra que o quadril, a cápsula posterior é mais frouxa? O ombro é o contrário, a cápsula anterior que é mais frouxa? O quadril é posterior? Por isso que quando você está sentado aqui, ó, a perna cruzada desse jeito aqui, e você bateu de frente aqui, a tendência é o quadril luxar. A criança empurra o quadrilzinho dela para posterior, você sente uma instabilidade, um movimento exagerado. E já o estalido de ortolante, você abre a perninha dela. Faz uma tração e abre. O quadril encaixa no lugar de novo. Como se fosse uma redução do quadril. O que é redução? Voltar ao lugar. Barlow, estalido de ortolante. Aqui é o teste Galeazzi. A gente coloca a perninha dela apoiada, que já é uma criança maior, ó, ela apoiada na mesa de exame. Aí você vai ver uma discrepância que dá a altura da tíbia e fíbula. É sinal que lá em cima o quadril está alterado. Então a diferença no tamanho dos dois membros aí. Por que dá a diferença do tamanho? Você vê a criança de calma, olha ela assim, está deitada na cama ali, olha ela aqui. Às vezes dá essa diferença. o quadril às vezes é mais anteriorizado. Na verdade não é anteriorizado, ele está fora do lugar. do lugar mesmo. Então esse é o teste Galeazzi. E você olha a criança aqui, ó, de frente e olha de lado também, viu que dá uma discrepância? Essa mesma discrepância que vocês estão assistindo aí, ó, é aquela que você faz no adulto, na criança, no idoso, que tem uma fratura de um acidente de moto, carro, e perdeu substância óssea, perdeu massa óssea na tíbia, aí você pensa que ele tem um membro menor que o outro. Para comprovar mesmo, o que a gente faz? Lembra? Mede a espinha ilíaca, antero superior até o malhão medial. De cá também, porque tem diferença dos dois membros. E você quer ver a aparência, tem obliquidade pélvica, problema muscular, da cicatriz do umbigo até o malhão medial. Vamos tentar entender isso. Esquece esse teste Galeazzi aqui, ó. Peguei uma fita e medi. Eu medi na perna dela, que é uma criança de 7 anos, correto? Medi aqui, ó, do umbigo, a cicatriz do umbigo até o malhão medial, deu discrepância de 2, 3 centímetros na perna com relação ao outro. Aí eu fiz a real, peguei da espinha ilíaca superior até o maléolo, não deu discrepância nenhuma. O que significa isso? Vou repetir. Fiz a cicatriz do umbigo até maléolos, deu diferença de uma perna para outra, 2, 3 centímetros. Aí eu peguei da espinha ilíaca e foi até maléolo, não deu diferença nenhuma, está tudo confuso. O que indica isso para vocês no seu diagnóstico? Deu nó na cabeça? Então vamos lá. O problema é ósseo ou é muscular, motor? É posicional. É muscular, porque da cicatriz do umbigo até lá deu alteração, não tem? Talvez até uma pelva mais elevada que a outra. Agora, se der discrepância real do membro, aí é perda de substância óssea mesmo, coisa. Correto? Tranquilo? Bom, olha a vista, lateral e antero posterior. Tá? Da frente para trás. Eu estou olhando ele daqui, ó. Ele está com os pés na cama. Eu olho ele de cá. De lado para ele, olha. Olha a vista que eu tenho lá, da perna. Isso a gente faz com a dor também, tá? Com fratura. Esse é o teste Galeazzi. Diferença de comprimento dos membros inferiores.
Os joelhos são fletidos e os pés mantidos juntos e apoiados na maca. Né? Você vê se tem uma descrição. Galeazzi, Barlow, Estádio de Ortolândia, são os mais utilizados. O menos utilizado deles, Estádio de Ortolândia, abre a perninha, barra, ponto posterior, mede, sinal de Peter. Porque o sinal de Peter é a simetria, é só visual mesmo, só inspeção, não é nem pegada. A simetria da prega do útero, do bumbum dele, e inguinal, da virilha. Dobrinha é diferente. E se vai analisar para a escoliose, as dobrinhas aqui são diferentes. Né? Se tiver um pouquinho mais de gordura localizada, você vai ver as dobrinhas diferentes. Eu acho que bom. Portanto, a luxação congênita de quadril, mais uma vez, ou displasia do desenvolvimento do quadril. Outro método de avaliação importante, da instabilidade de quadril, principalmente em crianças maiores de 4 anos, mais velhas, né? É a afecção bilateral do quadril e a exploração da marcha dele, de ver como é que ele anda. Então, a avaliação da marcha é importante. Gente, uma dica para vocês aqui. Ó. Vou avaliar a marcha do Darley. Sou criança de 8 anos. Ou do Darley, que é um adulto ou idoso. Como é que eu avalio a marcha? Os 3 primeiros passos que eu dou, você praticamente despreza. Porque eu estou acelerando. Estou em aceleração. Agora você começou a avaliar. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Os últimos 3 até a porta aqui, ó, você vai desprezar também, que eu estou desacelerando. Então, avaliar a marcha numa sala muito curtinha, não vou aconselho vocês. Vai para o corredor do sua clínica, totalmente maior, porque aqui você vai me avaliar bem, ó. As 3 primeiras despreza, tá? Começou a avaliar. 1, 2, 3, 4, 5. Despreza os 3 últimos. Pessoal? Então tem que ser um espaço aqui, ó. Eu vou avaliar, mas eu não posso avaliar muito bem os 3 primeiros e os 3 últimos. Porque não vai ter tanta acurácia na minha avaliação, ou seja, não vai ser tão fidedigno. Não vai ser o padrão ouro. Correto? Então avaliar a marcha. Claudicação, arrastar a perninha. Né? Sinal de Roberts, é um encurtamento do inferior do lado afetado. Como que é esse encurtamento? Você vê que uma perna é menor que a outra. Né? Ele claudica e você vai fazer a medida. Bom, teste Trendelenburg. Qual que é esse teste? Fraqueza de glúteo médio. Transfer de peso numa perna só. Abdutores, glúteo médio. Em casos unilaterais, a marcha claudicante vai surgir. Em casos bilaterais, vai ser mais uma marcha anserina. O que é a marcha anserina? Com a perninha aberta e rodada externa, como se fosse uma marcha anserina, de pato. Como se fosse a marcha da gestante. Uma marcha anserina. Se for bilateral, dois lados. Então essa é uma dica, para você saber se a pessoa tem a instabilidade de um lado só ou bilateral. Unilateral claudica, igual a leg calf pairs. Dos dois lados, marcha anserina. Com a perninha mais aberta e rodada externa. Pode desenvolver escoliose lombar, torácica, né? Por quê? Porque o quadril vai estar mais baixo, então se for começa a ter obliquidade pélvica, começa a fazer escoliose. Tem que tratar logo, senão não vier escoliose. Associações comuns aqui na displasia do quadril ou desenvolvimento do quadril. Luxação também do joelho, mais incomum, porque o joelho é mais estável. Pode ter associação também com um pé equino varo, um calcâneo valvo. O que é o pé equino varo? Equino varo. Aquele pé equino, pontinho de pé, e varo, com aquela perna invertida, aquele pezinho torto congênito, com a descarga de peso lateral do pé. Pezinho em inversão. Um calcâneo valvo. Luxação de joelho, pode ter associação com patologia neurológica ao Down, hipermobilidade quadril, né? Hipermóvel, Down também. A criança pode ter também torcicolo congênito associado, esternocleidomastoide, torcicolo com cabecinha inclinada e rodada do lado. E sindactilia ou artrogripose, que são mais graves. O que é sindactilia? Dedos mal formados. E artrogripose, assimetrias importantes nos ossos do corpo todo. Dá uma sequela muito grande em termos de inspeção, você percebe alterações do corpo. Artrogripose ou sindactilia dos dedos. Dedos mal formados.
Então, é muito comum que criança com problema de quadril tem um pé torto congênito, tem um torcicolo, tem alguma outra alteração além do quadril, tá? Além do quadril. Na formação dela. Então aqui, ó, a utilização de exame complementar como ultrassom para avaliar a morfologia do acetábulo, relação cabeça do fêmur com o acetábulo e também a estabilidade desse quadril. Então o ultrassom pode ser utilizado. Há duas indicações para a ultrassonografia. Crianças que estão em grupo de risco, mas tendo exame físico inconclusivo, você não sabe o que ela tem, então você já viu o raio-x antes. Recém-nascidos em tratamento necessitante de confirmação da estabilidade da articulação do coxo femoral. Então o ultrassom também é utilizado para ver se o paciente vai ter que ir para cirurgia, né? Ou se vai fazer conservador. Como que é o conservador? Vocês vão ver agora. A fraldinha, o suspensório, tudo colocado na criança. Para ela ficar parada nessa posição. Imagina a criança que tem que ficar usando isso direto. Né? Os que muitos vão para a cirurgia. Exame ainda. Para que serve a ressonância magnética? De parte mole. E a tomografia? Parte mole e parte óssea em detalhe. Qual que é melhor ver parte mole? Essa. Qual que é mais detalhe ósseo? Essa, tomografia. Mas o raio-x pode fechar o diagnóstico da parte óssea? Pode. Nem sei se pede a tomografia. Então, as duas juntas, visualização da morfologia do acetábulo permite a visualização da cartilagem. Cartilagem é parte mole? Então, tanto a tomografia quanto a ressonância vai dar uma ideia para você. Aí eu pergunto, qual que dá mais detalhe da cartilagem para você? A ressonância. Tá? Mais detalhe do osso? Tomografia. Aí como é que eu optar por uma das duas? Nem sempre fui nas duas, não, uma só. Cartilagem articular, parte mole, a ressonância é o melhor. Que possibilita a maneira eficiente de detecção de diagnóstico precoce, além do controle da redução da luxação. Para quê? Ou vai para a cirurgia, ou vai com algum aparelho engessado, uma fralda de freio, um suspensório de Pavlik, alguma coisa tem que fazer. Conservador cirúrgico, correto? Conservador cirúrgico. Não vou fazer. Aqui está mostrando de novo. Olha aquela mesma figura. Olha a displasia do quadril. Olha como está mal formada a cabeça femoral. Está um pouquinho melhor formada. Lembrando que pode ter bilateral, não pode? Aí tem aquela marcha lancerina. E no raio-x aqui já dá para ver, ó, como o acetábulo tá, olha a cabeça femoral, tem para ver espaço articular aqui direito. Aí está inconclusivo o raio-x, como para a tomografia. Bom, na luxação congênita de quadril, há um elevado custo do procedimento, porque a tomografia e a ressonância são caros. Né? Então limita um pouco a utilização desse recurso aqui. E a anestesia, por exemplo, tem que ser dada. Para a criança se sedada, porque ela não vai querer fazer o exame quietinho lá. Tomografia e ressonância. Por isso que opta-se pelo raio-x e pelo ultrassom. Tratamento. Conservador. Suspensório de Pavlik, fralda de Freitica. Esse aqui são dispositivos, vão ver a imagem, que deixa a perninha da criança que jeito? Abertinha. É aqueles que cruzar e estira a cama. Aí você tem que orientar a família a não tirar. A criança chora, incomoda, a mãe vai lá e tira. O problema é que o pai dela não vai ficar encaixado, não vai ficar no lugar. Então esse aqui dá trabalho mesmo. Tratamento conservador. Né? Aí tem alguns pesos para colocar em tração também, na posição de salto, com a perninha aberta. Colocar no lugar com algum uso de anestesia, dar anestesia e coloca no lugar. São todos tipos de correções. Redução com anestesia é colocar no lugar com anestesia. Artrografia para estudar a articulação. E a redução aberta, ele tem que abrir e fazer uma osteotomia, cortar. Aí os principais autores que estudaram isso, a cirurgia importante, quadril, tem esse sobrenome, Chiari, Pemberson e Salter. Por isso que tem a técnica de Salter, técnica tal, são as técnicas cirúrgicas dos médicos. E tem também a cirurgia de tenotomia percutânea. Vai cortar alguns tendões, por exemplo, está muito encurtado no abdutor, flexor. Né? Então, vai cortar e vai inserir em outro lugar. Chama tenotomia. Corte do tendão. Essa aqui é a criança que está usando o suspensório de Pavlik. Porque ela é cheia de bichinho, né, desenho, para a criança poder tirar e tal, né? Parece um suspensóriozinho, tá vendo? E aqui, ó,
que ele faz com a perninha dela? Vai pelo pé. Deixa a perninha dela aberta em abdução. E se ela aduzir e flexionar demais, o quadril dela sai do lugar. Ela tem que ficar no quadril nessa posição para quê? Para ele encaixar. E se ela estiver na fase já de ajoelhar, se melhorar e ficar em pé? Para andar? Então, não é fácil, né? Esse bebezinho já é menor. Já está na fase ainda de rolar, né? Sentar, é mais fácil. Esse está até na Páscoa, então, esse é o suspensório, acomoda muito bem a criança. Gente, a criança, você vai ter dó, o pai vai ter dó, mas ele tem que fazer, porque senão ela não vai evoluir, tá? Olha aí uma figura bem esquemática, bem mais rústica, como que é o suspensório, tá vendo? Ele pega todo esse região e deixa a perna dela mais aberta. Esses positivos que indica é o médico, geralmente, tá? Essa aí já é a fralda. Olha como a fralda é mais larga e o abdômen é mais dura. Olha o volume dela aqui, ó. Vai deixar a perninha da criança de jeito, ó. Ela vai tentar fechar a perninha, não consegue. É para deixar o quadrilzinho encaixado, que essa posição de abdução deixa o quadril encaixado acertado. Se tirar essa posição, o quadril pode sair do lugar. Não resolveu todos os dispositivos que vocês estão vendo aí. Cirurgia. E como que é a cirurgia? Serra mesmo, corta aqui a pele. Para deixar um acetado mais profundo. Então vai ser uma cirurgia mais complicada aí para tentar refazer esse acetado. Agressiva, né, gente? Aí tem os nomes das cirurgias, né? Chiari, Salter, Pemberton. Depende do local onde é cortado, onde é seccionado. Não tem muito sentido para vocês assim, mas saibam que essas técnicas mais específicas. Né? Aí quando depois tiver essa cirurgia, vai vir para você. Esse aqui é um dispositivo mais agressivo. Ó. Não é a fralda de freca, nem o suspensório de pavio. Aqui é tipo dispositivo gessado, é gesso. Ele tem essa barra no meio aqui para deixar a perna dela aberta, mais agressivo. Porque com esse gesso aqui, a criança queira ou não tem ideia de tirar. A criança muito assim, rebelde no tratamento, não vai usar o suspensório, não vai usar a fralda. Isso, o dispositivo gessado é o. Então aqui, ó, reprisando o que vocês viram de imagem agora. O suspensório de Pavia, que é o suspensório que eu mostrei no início, que aquele bebezinho estava com um ovo de Páscoa na mão. A fralda, que é a mais larga. Tem a redução fechada, a filtração cutânea, que aí você só manipula e coloca no lugar e não usa nenhum dispositivo depois. Peso, posição de salto, eu não mostrei aqui, mas são pesos utilizados para colocar o quadril no lugar. Redução com anestesia, dá anestesia, coloca o quadril no lugar, aí reduz com anestesia. A artrografia e a redução aberta, que eu vou falar agora. Também pode ter o corte de tendão também, tenotomia. Quais são, ó, as complicações aqui, ó, da luxação conjuntural? A criança que está tirando para o lugar e saindo toda hora. Tira e sai. Ela tem que fazer cirurgia ou usar algum dispositivo conservador. Concorda comigo? O que pode ocorrer de complicação, então, se não for bem conduzido o tratamento dela? Seria cirúrgico ou conservador? Necrose vascular. Como você viu lá no leg calf pelvis. Não vai agredindo ali a região, pode ter necrose vascular. Comprometer a vascularização. Pode ter também limitação do ato de mobilidade. Com mais claudicação e mais dor. Ela vai mancar mais e sentir mais dor. Subluxar, que é sair parcialmente do lugar, ou pior, luxar por completo. E o acetado dela vai se formar bem. Então, não compensa muitas vezes se você não fizer o tratamento correto. Sabe que a criança é rebelde ao tratamento? Não dá para usar nenhum dispositivo auxiliar lá de fralda, de suspensório, gesso. Não resolveu? Cirurgia. Aí tem a complicação que é a artrose, futuro artrite degenerativa,
osteocondrite, que é degeneração da cartilagem, e pseudoparalisia e sinovite de quadril, que pode atingir também a parte nervosa. Tá? Criança tem inflamação da sinóvia e pode também alterar a parte nervosa. Então são várias complicações que liga o sinal de alerta para você. Ou faz o conservador, ou cirúrgico, mas faça. Então é artrite, artrose, destrói a cartilagem, né? Sinovite. Bom, as taxas de complicações aqui, ó, depende da idade da criança e a época terapêutica do tratamento. Sendo encontradas complicações dependendo da idade, sim, mas quanto mais rápido o diagnóstico, melhor é. Ah, puxação corrida, barriga da mãe, nasceu, mais rápido para fazer a cirurgia, ou já usar a fralda ou suspensório, melhor. Se a criança mais velha, ela vai respeitar o tratamento? Então, essa é a concepção nossa aí. Diagnóstico tardio, já se obtém a maturação da cabeça femoral e a estabilidade do desenvolvimento do acetato. Então, aqui a criança vai ter uma sequela maior. Diagnóstico precoce. Quanto mais jovem o paciente, melhor o êxito. Isso é óbvio, né? Quanto mais cedo, nasceu com um quadril luxado, ele vai ser tratado. A fralda, o suspensório. Gente, de quadril que eu queria passar para vocês era basicamente isso, tá? Tem mais coisas? Vai lá, tem. Mais uma vez, eu estou tentando resumir ao máximo. Ombro, cotovelo, pulmão e quadril, bem como eu falei com o joelho, tornozelo e coluna para vocês. Tem que ser o raciocínio clínico que tem que ser desenvolvido. Não dá para falar de todas as doenças. Vai ter doença, se eu chegar no estágio, esse paciente tem uma doença rara aqui que eu vou ter que dar uma estudada. Aí você já sabe, ó, como que eu avalio? Ah, beleza, tratamento, vamos pensar em mobilidade, fase inicial dor, e qualquer outra fase. É assim que você vai estudar. Aí eu pergunto então, essa última que eu estudo agora, a displasia, má formação do quadril, o nosso tratamento vai ficar embasado mais em quê? Fortalecimento. Fortalecimento, estabilização, encaixe no quadril. Quais músculos que fortalecem mais no quadril para dar esse encaixe? Seriam os extensores, no caso, então, isquiotibiais. Abdutores e rotadores internos, né? Todos eles vão incluir glúteo máximo, ou médio, ou mínimo. E lá na artrose era assim também? Então, a maioria das disfunções de quadril não é o glúteo, que é o motor primário. E lá no ombro, o que é o motor primário? Manguito rotador. Correto? No joelho, no cotovelo, não tem um específico. Aqui tem um grupo flexor e um grupo extensor. Tem um grupo extensor e um grupo flexor. Você tem que ver qual que é mais acometido. Ficou claro aqui ou não, gente? A discussão de quadril. Manda pra mim. Mais uma vez, esse quadril que eu finalizei na teoria com vocês, semana que vem vocês não precisam estudar ainda para a prova. Não cai a prova. Só ombro, cotovelo, pulmão. O que é? Tudo de ombro, cotovelo, pulmão é que vocês devem nos seminários de vocês. E a prática? Vai ser uma intersecção. Não vou perguntar para ela ou para ele, só assim, ó, faz uma prova de força disso para mim. Não. Paciente apresentando isso e isso. Como que eu posso avaliar a força dele? Disso e aquilo. Como é que eu posso inspecionar e palpar? Faz para mim a inspeção e palpação desse paciente. Faz para mim um tratamento. Como é que se fortalece a estética aberta, fechada, um alongamento, uma mobilidade, um micromovimento. É assim que eu vou perguntar na prática. O único que eu vou dar hoje para vocês lá na extensão é que eu vou perguntar na prova. Se fosse viável, eu já estaria avaliando vocês lá já na extensão agora. Só que eu tenho que ficar muito preocupado com os pacientes e tal. Eu não faria uma avaliação muito boa de vocês. Eu tenho que ir anotando e tal, e perderia o toque terapêutico lá com o paciente. Por isso que a gente não faz a avaliação lá. Faz a parte. Mas a gente perde mais tempo. Né? Tá lá e depois tem uma avaliação prática com vocês. Certo, gente? Semana que vem, então, avaliação prática nas turmas de vocês normais. A turma da quarta-feira vai demorar mais tempo para terminar a prova, porque é a turma maior. Né? Aí eu sugiro, quem da turma de quarta-feira puder, não tiver aula, eu sugiro que, se puder, faça a prova junto com a turma na terça-feira, da segunda-feira. Quem não tiver aula, claro, quem puder, seria bom. Tá? Aí, se ninguém puder, corre normal. Eu vou dar a prova normalmente, prática, quarta-feira, semana que vem, na outra quarta. Talvez a gente tenha que chamar uma terceira quarta-feira, e vai atrasando um pouquinho. Certo? Qual que é o meu intuito aqui? Lá no final do semestre, tentar usar salas que vão estar mais livres, e aulas de professores que vão, de repente, liberarem antes vocês, ou tiverem concluído alguma matéria, para a gente tentar usar as aulas teóricas nossas
para fazer prática também, porque a teoria vocês está bem adiantada por causa da prática. Gente, agora eu só queria falar da chamada com relação à atividade de extensão. Vamos tentar fazer isso e vamos melhorar ainda mais na N2. Com jaleco, com a roupa adequada, evite sandálias, chinelo de dedo, short, ou não estar de jaleco adequadamente, porque a gente tem que estar bem apresentável para a gente fazer uma avaliação bem feita e um tratamento do paciente, certo? Evitem condutas, por exemplo, não houve tipo de conduta como essa, mas eu espero que não tenha, de desrespeito com o paciente, às vezes não é desrespeito, mas você está assim, disperso. Evite, a gente pode, por exemplo, bocejar na frente do paciente, evite, por exemplo, assim, conversar, são coisas que assim, o paciente pode perceber, pode ficar chato, não pode? Uma coisa é eu dando aula para vocês, alguém pescar, cochilar, abrir a boca de sono. Agora, na frente do paciente, a gente evita isso. Disfarcem. O paciente não pode perceber essa coisa, entendeu? E a postura frente a ele. Beleza? O que a gente quer com isso? Vocês comecem a aprofundar o conhecimento de vocês e a postura frente ao paciente para chegar no estágio, vocês transcorrerem não bom. Já estão no estágio, na verdade, né? Mas assim, fala no estágio mais específico da nossa área lá na frente. Certo? Eu vou dividir vocês em grupos lá. Como é uma turma maior, tem que afastar as máquinas, aquelas máquinas são muito aglomeradas. E se for os 4 pacientes, eu vou deixar mais ou menos 3 a 4 pessoas por paciente. Para a primeira turma foi mais fácil, porque a turma é menor. Ficaram duplas por paciente. O ideal seria vocês rodarem todos os pacientes, mas não dá tempo para fazer tudo isso. Então vocês não às vezes dão uma olhadinha de lado, ver o que está sendo feito no outro paciente, mas vai atender mais aquele seu ali. Tem patologia de punho, mão, cotovelo, ombro, então tentem sugar ao máximo, tá? Professor, na prova prática, o senhor vai escolher quem vai entrar e vai fazer, ou a gente poderia organizar uma lista para ver? Se quiser organizar a lista, pode, mas eu vou chamando de geralmente 4 em 4, 6 em 6, aí nós vamos fazendo. Tá. Se quiser organizar uma lista com as duas, pode, mas assim, a ordem de entrada pode fazer com vocês, mas geralmente eu vou fazer dessa forma. De 4 em 4, 6 em 6. Eu vou organizar porque eu Meu irmão, calor, velho. Esse calor tá me fudendo. Eu gosto de calor, mas Não, mas eu falo assim, tá se eu não vou passando. conseguir, você fala assim, se fazer prova toda numa quarta, na outra não fazer, é isso? Não, vai sair. Sair mais cedo, você fala mais tarde? Não, a gente não tem risco de ficar para outra Fazer quarta. no primeiro dia. Fazer no primeiro dia de Bom, prova. isso que eu tô te falando. Não dá para fazer com vocês só no dia. A prova é para todo mundo os 2 dias. E pode ocorrer às vezes, vocês entrarem mais cedo, mais tarde. Aí, por exemplo, se você tiver congresso, uma atividade. Pode ser que eu não faça a prova com você no segundo dia ou no primeiro, que você vai ter. Você tem que justificar isso, é lógico, com certificar alguma coisa, você não tem que tentar fazer no outro dia, mas não tem como fazer para o grupo de vocês no primeiro dia, para o grupo do outro dia. Não, eu faço a prova todo mundo no dia só. E depois do dia, todo mundo de novo. Essa pergunta faz duas perguntas. Eu achei que você estava falando o seguinte, para você entrar, a ordem de entrada na sala, isso que eu não entendi. Mas todos os dias eu vou fazer uma questão, pelo menos uma questão para cada um. Chamada aqui então, para tirar para a prática. Oh não. Oh não. Antônio. Picanha, mano. Antônio Antônio Nunes é na perna. Picanha, nunca vi isso não. Não, esse aí nunca vi não. O que eu vi era o Pedala Robin. Ah, eu não tenho ouvido. Bola de 3 linhas. Finalzinho. Eu queria ter sabido. Eu queria saber o placar hoje. Deve ter ficado uns 70, 40.